o Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Alessandro, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, o governo procura um novo nome para a liderança do governo no Senado. Apurações da CNN, inclusive, apontam Camilo Santana e Tereza Leitão como possíveis escolhas. Essa movimentação acontece depois da saída do Jacques Wagner. Ele deixa a função depois de uma reunião com o presidente Lula. Disse nas redes sociais que vai se dedicar à sua defesa em meio às investigações da Polícia Federal por ligações com o caso Master e também cita as eleições. E aí, Alessandro, chegamos à pergunta, né? Essa saída do Jacques evita ou não um desgaste a Lula? Carol, veja, é uma estratégia quase que inevitável. Até no último encontro que a gente teve aqui no Liberdade de Opinião, eu falei isso, falei, olha, essa é uma estratégia típica do mundo político. Você tem uma situação de ataque, uma situação mais difícil com relação a qualquer tipo de apoiador político no governo. Normalmente esse apoiador ele pede, ele recua um pouco desse espaço político que ele tem para poder realizar sua defesa e também para não expor demais o governo ou estancar um sangramento político. E é isso que aconteceu nesse exato momento. Mas é importante a gente ter em mente aqui também, e eu sei que a gente vive em tempos que é difícil ter razoabilidade, que seja o Jacques Wagner, seja o Flávio Bolsonaro, seja alguém de direita, de esquerda, seja o presidente da Câmara, do Senado, qualquer desses agentes políticos, todos eles ainda vão exercer o seu direito de defesa. Eu sei que as pessoas fazem pré-julgamentos políticos com relação a todos eles, mas do ponto de vista jurídico, eles estão ainda numa fase de inquérito, eles vão exercer a sua defesa, vão explicar o que ocorreu, cada um vai responder em tese conforme a sua conduta, conforme o seu ato, conforme teve ou não dolo nesses atos, conforme cometeu ou não um ilícito de caráter criminal, administrativo ou civil. Isso ainda vai ocorrer, então isso está em andamento, todo mundo então aí tem presunção de inocência. Isso não significa que os fatos que envolvam cada um deles não tenham um impacto político distinto. Veja, é muito diferente você ter, mesmo comparando essa situação do Jacques Wagner com a situação mesmo do Flávio Bolsonaro. Uma coisa é você ter uma ligação gravada, a sua voz pedindo dinheiro para um vídeo, para um filme, financiamento eleitoral, bom, tudo que você pode imaginar. Outra coisa é você ter uma operação da Polícia Federal, algumas suspeitas, ligações de terceiros citando o nome do senador e assim por diante. Repito, cada um responde na sua seara, conforme a sua, consoante a sua conduta. Então, e cada um vai ter naturalmente um impacto político. No caso do Flávio Bolsonaro, vai ter um impacto político na sua campanha, o Ciro Nogueira com relação à sua própria situação geral e com Jacques Wagner a mesma coisa. Então, essa saída, ela é de alguma forma uma saída estratégica do Jacques Wagner, que eu acho que de alguma forma, nesse exato momento, tira do holofote essa situação dele e ele pode exercer sua defesa. E é claro também, aqui vale dizer que a oposição vai tentar utilizar, assim como o próprio governo, a própria candidatura, pré-candidatura e candidatura do presidente Lula vai utilizar isso também como uma argumentação de natureza política, mas lembrando sempre que todo mundo tem direito de defesa, ninguém pode ser pré-julgado aqui, embora nós gostamos muito de pré-julgar na seara política, é uma opinião puramente pessoal que as pessoas podem ter, mas juridicamente ainda tem muita coisa para acontecer e muitos fatos novos também que podem surgir, Carol. Alessandro, o nosso segundo assunto vem do outro polo da política brasileira. A briga pública entre Michele e Flávio Bolsonaro foi nas redes sociais para todo mundo ver. A ex-primeira-dama chegou a dizer que foi humilhada pelo senador, que não fala com ele desde o fim do ano passado e que abençoa a escolha de Jair Bolsonaro por Flávio na disputa presidencial, mas que vai continuar recolhida em relação à pré-campanha. Até que ponto, Alessandro, a exposição desse racha prejudica Flávio Bolsonaro? Carol, a coisa mais interessante do vídeo é isso que você acabou citando aqui, que é essa ideia de que ela vai para o recolhimento, que ela perdoou, e num vídeo de 20, quase 30 minutos de vídeo, vamos dizer assim, gravados, tecnicamente um vídeo perfeito, cinematográfico, milimetricamente pensado esse vídeo, e de repente você vê esse ataque fulminante à candidatura do Flávio Bolsonaro. A família, basicamente os 3 filhos foram atacados aqui de maneira muito diretas, com direito ainda, vale dizer,
a passar um vídeo. Se você assistir o vídeo inteiro da Michelle, você vai ver que ela passa um trecho de um vídeo do Ciro Gomes, basicamente atacando os 3 filhos e o próprio Bolsonaro, mas não atacando ela, vejam só. Então, acho que essa é uma situação mais do que delicada, porque, em primeiro lugar, existe um ausente aqui, que é o próprio Bolsonaro. Ou seja, o que o Bolsonaro pensa com relação a essa situação? Né? Será que Michelle Bolsonaro alertou, né, o marido de que iria fazer esse vídeo? Em que contexto isso está acontecendo nesse exato momento? Né? Qual é a relação dessa situação com a própria situação da candidatura do Flávio Bolsonaro? Qual é a razão pela qual você faz um vídeo que é totalmente planejado, um texto que tem um script com começo, meio e fim, que coloca em oposição não só, veja, não é a questão da Michelle Bolsonaro, mas ela tenta trazer o espírito da mulher conservadora contra os homens conservadores, no caso aí, os filhos do Bolsonaro, chamando ainda atenção para uma situação de traição, que ela vai falar de uma punhalada nas costas. Então, a briga aqui me parece muito claramente, uma briga de natureza política, não é uma briga simplesmente familiar, é uma situação em que a Michelle tenta, sim, o protagonismo político, é um vídeo de natureza política extremamente forte, acho que cria uma cisão profunda, mais profunda aí do que já existia. Eu não acho que é um fogo amigo, porque teria que ter uma relação de amizade anterior, e ao que tudo indica, essa relação de amizade, nem mesmo política, existia até esse momento, e que mostra também um cenário para o futuro. Qual é esse cenário? Bom, há uma primeira aposta, acho eu, de que o próprio Flávio Bolsonaro terá grandes dificuldades em ganhar a eleição. É nesse cenário que ela provavelmente faz esse vídeo, porque ela não faria provavelmente esse vídeo imaginando, né, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição. Por outro lado, fala para o Flávio Bolsonaro, olha, você precisa de mim para ganhar essa eleição, até porque o bolsonarismo, de maneira geral, tem dificuldade com a ala das mulheres. Então, é uma jogada de natureza política, pensada estrategicamente, e eu diria mais, Carol, pensada de uma maneira muito mais inteligente, muito mais articulada do que aquilo que tem sido feito pela própria campanha do Flávio Bolsonaro. A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, Carol, com relação a essa situação. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada. Um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana, Carol. Tchau, tchau.